Olá, seja muito bem-vindo nesse vídeo, Felipe Iorio por aqui, e hoje eu quero bater um papo com você sobre como que você pode ter um ano extraordinário, como que você pode fazer os seus próximos 12 meses, meses de realizações, meses de conquistas. Mas antes, eu preciso fazer um alerta para você. Cuidado, tome muito cuidado para você não ser pego pela epidemia de fim de ano. Felipe, o que é isso? O que é essa epidemia de fim de ano? E eu posso garantir para você, ela surge todos os finais e começos de ano. Todos, absolutamente todos. É aquela epidemia que faz as pessoas ficarem prometendo para elas e também para as outras pessoas. Ah, esse ano eu vou para academia. Ah, esse ano eu vou estudar mais. Ah, esse ano eu vou ser promovido no trabalho. Ah, esse ano eu vou passar no concurso dos meus sonhos. Ah, esse ano eu vou economizar mais dinheiro. Ah, esse ano eu vou ganhar mais. É esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E o que acontece? Infelizmente, a expectativa é muito diferente da realidade. Todos aqueles desejos, aquelas metas que as pessoas definem no final do ano, no começo do ano, nesse período aí de virada para um novo ano, infelizmente, a maioria das metas elas não vão ser realizadas. Então a expectativa é que tudo dê certo, que os planos sejam colocados em prática, mas a realidade é totalmente outra. E não sou eu que estou falando isso, é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brain Research e foi divulgada pela Forbes. Ela mostra que somente 8% das pessoas realmente vão fazer e vão conquistar os resultados que elas desejaram no começo do ano. Olha só, 92% das pessoas não vão conseguir atingir os objetivos. E por qual motivo? Por que somente 8% das pessoas realmente conseguem atingir esses objetivos? Eu chamo isso do efeito Netflix. O que é o efeito Netflix? É a relação entre expectativa e realidade. Então a pessoa se planeja que ela vai estudar mais, que ela vai se alimentar melhor, que ela vai para a academia, seja independente do qual é o desejo, qual que é a meta estabelecida, essa relação de expectativa-realidade. Em outras palavras, o efeito Netflix, eles estão sempre presentes. Então eu vou dar um exemplo para você. Você fala, eu vou para academia. Então eu vou chegar do trabalho e vou me trocar e vou lá fazer o meu exercício. Mas aí você senta na frente da TV, aí você coloca lá no Netflix aquela série que você tanto adora, que você tanto quer assistir. Aí você vai ver, isso era 6:30 da tarde e já são 9 horas da noite e você tá lá na frente da TV. A gente chama de efeito Netflix, mas isso serve para qualquer coisa. Tudo aquilo que, quando você gera uma expectativa, a realidade é outra. Então você quer se alimentar melhor, mas você fica pedindo pizza todo dia. Você quer estudar mais, só que você fica nas redes sociais horas por dia. Então pese sempre na sua balança essa relação entre expectativa e realidade. O quanto que entre aspas, Netflix, que pode ser qualquer coisa, tá atrapalhando você de conquistar os objetivos, aquela expectativa que você gerou no começo do ano. E quando a gente fala sobre isso, que somente 8% das pessoas realmente vão conseguir conquistar os resultados que elas desejam, e essa relação da expectativa e realidade, a gente entra em outro ponto muito importante, que a gente começa, como que a gente chega nos resultados? O que difere uma pessoa que tem resultado de uma pessoa que não tem resultado? O que difere uma pessoa que consegue conquistar os objetivos que ela deseja das pessoas que não conseguem conquistar os objetivos que elas desejam? E aqui a gente vai entrar então num processo que tem que ser seguido. O primeiro ponto é que os nossos hábitos, então o hábito que você tem hoje, independente do que você quer melhorar na sua vida, independente de quais são as suas metas para o próximo ano, tudo, absolutamente tudo começa com hábitos. Hábitos geram rotinas e rotinas geram resultados. E o que acontece? Muitas pessoas querem mudar os resultados, mas não mudam suas rotinas e não mudam os seus hábitos. E sabe o que acontece com isso? Quando você tem hábitos ruins, você gera o quê? Rotinas improdutivas. Gerando rotinas improdutivas, você vai gerar resultados que não vão ser satisfatórios para você. Lembre-se disso, isso é muito, muito importante para qualquer área da sua vida. Se você quer mudar os seus resultados, você tem que fazer uma engenharia reversa. Ou seja, como que eu mudo os meus resultados? Mudando as minhas rotinas. Como que eu mudo as minhas rotinas? Mudando os meus hábitos. Lembre-se desse processo. Nunca você vai mudar um resultado com uma fórmula mágica ou no estalar de dedos. Você sempre precisa fazer essa engenharia reversa. Afinal, hábitos ruins geram rotinas e resultados ruins.
Agora, se você mudar isso, hábitos positivos, planejando da forma correta, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito, vai gerar rotina positiva e seus resultados vão ser muito melhores. É quase que um juros compostos aqui. Tudo isso que você vai alterar aqui geram resultados exponenciais. Existe um conceito que chama hábitos angulares. Talvez você tenha ouvido, talvez não. Então eu vou explicar aqui para você que é muito importante esse conceito. Hábitos angulares são aqueles hábitos que, se você alterar um hábito que aparentemente não vai influenciar em outras áreas, em outros resultados da sua vida, eles afetam, eles influenciam. Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Se você fizer mais exercício, se alimentar melhor, isso daí vai permitir que o seu corpo esteja mais saudável, seu cérebro vai se tornar produtivo. Talvez isso, se alimentar melhor, permite você ter mais concentração no seu trabalho, mais concentração nos seus estudos, gera uma rotina mais produtiva, porque você vai ter muito mais energia para produzir nos seus dias. Isso é o poder do hábito angular. Um hábito que você muda em uma esfera da sua vida e ele vai influenciar em outras esferas da sua vida também. E vamos continuar, tem uma frase do Albert Einstein que eu acho que define e resume muito bem tudo isso que eu tô querendo falar com você aqui. Insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e ficar esperando resultados diferentes. Sabe as palavras de Einstein, né? Isso acontece. Infelizmente, na virada de cada ano, as pessoas prometem as mesmas coisas e vão ter as mesmas atitudes. Por isso que somente 8% das pessoas conseguem conquistar esses resultados. E aí entra um outro conceito extremamente importante que você tem que seguir. E que isso pode ser a chave para o próximo ano, para os próximos 12 meses, eles serem os melhores meses da sua vida. E eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de você utilizar princípios da neurociência, de você utilizar de forma consciente e você mudar tudo aquilo que você precisa mudar em seus hábitos, em suas rotinas, para gerar os resultados que você deseja. E sabe o que você tem que começar a fazer a partir de hoje? Prometer para você, não é para mim, não é para ninguém. Você tem que prometer para você que você tem que tratar o seu ano como se fosse uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Aqui a gente entra também na questão de motivação. Motivação é importante? É muito importante. Só que você tem que tomar cuidado para você não ter somente aquela injeção de motivação que às vezes dura horas, dias ou no máximo semanas. Ou seja, é uma corrida de 100 metros. Então, o seu ano tem 12 meses, você tem 365 dias, você vai ficar motivado todo santo dia? Não, você não vai. A gente não vai sorrir e ficar feliz todos os dias. A gente tem que ser muito sincero. A gente tem que ser transparente para tudo que a gente está conversando aqui. Por qual motivo disso? Porque se você não entender que o seu ano é uma maratona, que você tem que estar com consistência durante os 365 dias que vão vir aqui para você concluir esse novo ano, você vai desistir no caminho. Você vai fazer parte daqueles 92% de pessoas que até planejam, até têm uma meta, até têm um sonho, mas acabam desistindo. Tem uma outra estatística que mostra que na primeira semana, 25% das pessoas já desistem daquela meta que ela desejou para aquele ano. Na primeira semana de janeiro, as pessoas já desistem. Isso vai indo. Em 6 meses, a gente está com menos de 50% que está se mantendo na sua meta. E no final, infelizmente, somente 8% vão realmente conseguir concluir. Um dos motivos disso é exatamente o que está aqui na tela. Você tem que entender que você está correndo uma maratona, você tem que administrar, você tem que ser resiliente, você tem que ter consistência. Se a gente tiver que definir sucesso em uma única palavra, eu acho que essa palavra seria consistência. Se você for analisar a história das pessoas de sucesso, as pessoas que têm resultado, elas são consistentes, mesmo naquele momento que parece que tudo está dando errado, que nada vai dar certo, que tudo que ela planejou não está acontecendo, ela se mantém consistente. E claro, isso não de forma, entre aspas, burra, ela cria um processo, ela cria uma rotina, ela muda os seus hábitos. Os resultados, às vezes eles podem demorar um pouco mais, dependendo da meta que você tem. Mas se você tiver com o processo correto, com as ferramentas corretas, com o planejamento correto, você vai conseguir conquistar o que você deseja. E aí a gente entra então nessa questão. Como que você pode fazer do próximo ano ele ser o melhor ano da sua vida? O ponto-chave aqui
você entendendo tudo isso que nós conversamos até agora, é você também entender que você precisa dominar o seu cérebro e dominar os processos para você concluir eu disse qualquer objetivo que você traçar para o próximo ano. E não é fórmula mágica, você vai ter que partir para ação, você vai ter que se esforçar. Não é fácil, se fosse fácil a gente inverteria essa estatística. 92% das pessoas iriam conseguir conquistar os seus objetivos, mas o que acontece? Somente 8%. Então eu não estou prometendo para você que vai ser fácil, eu não estou prometendo para você que vai ser uma fórmula mágica. O que eu posso prometer para você é que se você tiver dedicação, você tiver consistência nesses próximos 12 meses, você vai conseguir atingir qualquer objetivo. E desde que, além de consistência, você também domine como seu cérebro funciona, porque tudo acontece no nosso cérebro. Tudo que você possa imaginar aconteceu duas vezes. Primeiro foi na imaginação de uma pessoa e depois ela passou isso para o mundo físico. O celular, o computador, o tablet que você está assistindo agora essa aula já foi somente uma ideia na cabeça de alguém. E depois que essa pessoa teve processos, acreditou naquilo, muitas das vezes pessoas ao redor, elas achavam que nunca ia conseguir, aquela pessoa teve persistência e conseguiu. Tem algo que aconteceu com Henry Ford, que foi o criador aí dos carros que a gente conhece hoje, que ele falou que se ele perguntasse para as pessoas o que as pessoas queriam. Quando ainda não existia carro, as pessoas iam responder que elas queriam cavalos mais velozes. O que eu quero passar para você com isso? Se ele não tivesse a persistência, a insistência, ter dominado o cérebro dele, ele sabendo que ele era capaz, que aquilo ia poder mudar a forma que o mundo ia ser dali para frente, ele tinha processos para fazer isso. Se ele não tivesse tudo isso, provavelmente ele só teria, de alguma forma, feito cavalos mais velozes. Então, entenda que você precisa de processos e que você precisa ser persistente em seus objetivos. Não existe fórmula mágica. E para a gente fechar essa linha de raciocínio, eu queria conversar com você também sobre essa frase aqui, ó. Uma meta é muito mais, mas muito mais que somente um post-it na parede. Eu não estou dizendo que usar post-it não é algo legal, algo que possa te trazer algo positivo no seu planejamento e tudo mais. Não é isso. Mas só que tem muita gente que simplesmente cola um post-it na parede e acha que aquilo está resolvido, aquela meta ela vai ser autorrealizável. Mas não é assim que funciona. Eu estou sendo muito honesto com você. Pode ser que você nem goste do que eu estou falando, mas eu estou sendo honesto e sincero. É assim que funciona. É assim que eu consegui mudar os meus resultados. É assim que eu ajudo muitas pessoas que fazem parte das minhas mentorias, das minhas consultorias. E eu tenho certeza que agora pode estar abrindo portas na sua mente e você vendo as possibilidades que você pode ter para o próximo ano. Então lembre-se, uma meta é muito mais que somente um post-it na parede. Você tem que trabalhar duro, você tem que persistir, você tem que ter processos e você tem que ter ferramentas para você garantir que aquilo que você desejou se transforme. Um sonho vire um desejo vire um objetivo vire uma meta. E uma meta vire um resultado lá no futuro. E como você faz tudo isso? Precisa de um processo. Lembra que você precisa começar mudando seus hábitos, que muda suas rotinas, que aí, consequentemente, os seus resultados, eles vão mudar. Mas vamos lá, então. Como que a gente muda tudo isso? Como que a gente consegue ter esses resultados exponenciais? Que processo é esse que a gente precisa seguir? São 4 etapas. Primeiro, você tem que desenvolver uma mentalidade correta. Tudo começa na nossa mente. Lembra, o carro que a gente dirige hoje já foi somente uma ideia na cabeça de Henry Ford. O computador que você está assistindo essa aula foi uma ideia na cabeça de alguém. Então, você tendo uma mentalidade correta, você cria essa resiliência. Você, mesmo nos momentos difíceis que eles vão aparecer, a vida não é um mar de rosas. A gente vai ter momentos difíceis, a gente vai ter dias difíceis, mas você tem que estar preparado para isso. E quando você cria uma mentalidade correta, quando você blinda sua mente, mesmo nos dias mais difíceis, você vai persistir e você vai vencer. Guarda isso porque isso é muito importante. Você tem o controle em decidir como que o mundo vai te afetar. Há um pressuposto na PNL, Programação Neurolinguística, que fala que o mapa não é o território. Em outras palavras, não é aquela percepção que você tem no mundo que aquilo é realidade. Você pode mudar isso.
Quantas pessoas, duas pessoas diferentes, olhando a mesma situação, elas podem olhar de maneira diferente. Uma pessoa pode olhar como algo positivo, algum aprendizado que ela está tendo dali, enquanto a outra pode olhar 100% pelo lado negativo. E essa diferença, que realmente faz a diferença, é a mentalidade correta. É você blindar a sua mente para você estar preparado e estar resiliente para você persistir em direção aos seus objetivos. Ponto número 2, planejamento eficaz. Não adianta você ter uma mentalidade blindada, uma mentalidade correta, se você não planejar aquilo que você tem que fazer. Planejar o quê? Se você fizer uma meta muito absurda, que é impossível de ser conquistada, você vai se frustrar. Agora, num planejamento, você consegue definir, você consegue fracionar essa meta. Então, aquela meta super grande que você tem lá na frente, ganhar mais, ser promovido, passar num concurso público dos sonhos, você consegue ir quebrando ela em partes para a hora que chegar em cada dia do seu ano você saber exatamente o que precisa ser feito. Aqui eu já emendo com o terceiro pilar, que é fazer o que precisa ser feito. Quando você começa o seu dia sabendo exatamente o que você tem que fazer, a chance de você procrastinar é muito menor. E ainda mais se você tiver com uma mentalidade correta. Aí você vai saber o que tem que ser feito, vai estar preparado para aquilo e vai fazer, porque você sabe que aquele hábito que você tem naquele dia, é aquela rotina que você tem naquele dia que vai fazer a diferença, que vai fazer você conquistar os seus resultados. E aí a gente entra no quarto pilar, que é você ter um plano de ação e segui-lo. Não adianta nada você ter um planejamento eficaz, você saber o que tem que fazer se você não seguir aquele plano. Lembra que a ação é um ingrediente extremamente importante. Se você não agir, as coisas não vão acontecer de forma milagrosa. Você tem que partir para ação. Então aqui eu quis falar para vocês desses 4 pilares que você precisa seguir se você quer ter um ano extraordinário, se você quer fazer dos próximos 12 meses da sua vida os melhores 12 meses até hoje. E agora eu quero conversar com você de como que você pode ter acesso a tudo isso de uma forma simples, de uma forma direta e que você tenha um passo a passo. Eu quero apresentar para você o programa Ano Extraordinário. Eu preparei o Ano Extraordinário depois que eu ajudei muitas pessoas nas minhas mentorias. Hoje as minhas mentorias, elas começam com um valor de R$5.000. E eu sei que tem muita gente que ainda não, mas um dia sim, não tem condições de entrar. Então eu quis criar um material mais acessível, mas com conteúdo extremamente poderoso e muito mais que conteúdo, ferramentas transformadoras que você vai simplesmente pegar e aplicar. Para você gerar uma mentalidade extraordinária, para você fazer um planejamento eficaz, para você agir da forma correta nos seus dias, mesmo naqueles dias que você estiver meio desanimado, não estiver muito afim de fazer aquilo, mas você vai saber que precisa fazer. E também como que você cria esse plano de ação. Em resumo, aqui nós vamos ver qual que é a ciência por trás das metas e objetivos atingidos. Até agora aqui a gente conversou várias coisas que eu acho que já deve estar destravando muitas chaves na sua mente. Mas você precisa saber um pouco mais do que acontece para não virar somente uma motivação. Lembra da diferença de motivação e ser persistente em algo. Motivação não dura muito tempo, mas a hora que você fortalece a sua mente, permite com que você tenha muito mais resultados. E é isso que eu quero mostrar para você nesse programa Ano Extraordinário, 100% online, que você vai poder ter acesso a partir de hoje. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre quais são esses pilares do Ano Extraordinário. O primeiro pilar, como a gente acabou de conversar, é a ciência da mente blindada. Antes de qualquer coisa, você precisa dominar e preparar a sua mente para você percorrer essa maratona. Lembra a importância de você entender que o seu ano é uma maratona nos seus próximos 12 meses. Então sabe aquele sentimento de procrastinação, aquele desânimo, aquela falta de foco? Nós vamos trabalhar técnicas para você poder eliminar e que tudo isso não vai impedir que você atinja os seus objetivos. Muitas pessoas se desanimam por algum motivo, desistem e aí passa 12 meses, aí elas vão entrar lá na epidemia de fim de ano, né? Não, agora eu consigo, agora eu posso. Mas se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua rotina, se você não mudar a sua mente, os seus resultados, eu sinto informar, eles vão continuar exatamente iguais. Então nesse módulo 1, nós vamos conversar exatamente sobre essa ciência da mente blindada. Como que você pode usar esses princípios da neurociência para você dominar o seu cérebro e você se tornar uma pessoa muito mais resiliente e muito mais produtiva.
Módulo 2, pilar 2, a arte do planejamento mestre. Aqui você vai saber exatamente o que você deve e o que você não deve fazer. Às vezes a gente saber o que não tem que ser feito é tão importante quanto aquilo que tem que ser feito. Ainda mais em um mundo como hoje, que cada vez nós estamos mais conectados, com mais informação, nos bombardeando dia após dia. Agora imagina, olha a ferramenta que eu vou te entregar, que você tem que simplesmente executar ela. Imagina como que seria você conseguir ter um mapa e planejar os seus próximos 12 meses em apenas 1 hora. E lembre-se, não é fórmula mágica, é método, é processo. Eu vou te entregar essa ferramenta passo a passo no módulo 2 do Ano Extraordinário. Vamos lá para o módulo 3 agora. Torne-se uma máquina geradora de resultados. Então se você tiver com a mente preparada, com um planejamento mestre feito da forma correta, agora você precisa partir para a ação. Lembre-se que a ação é um dos ingredientes mais importantes do sucesso. Quem não age com resiliência, com persistência, dificilmente consegue atingir aqueles objetivos que traçou há 12 meses atrás. Então aqui você nunca mais vai ficar perdido nos seus dias, nas suas semanas ou nos seus meses. Aqui você vai ter ferramentas práticas para você tornar os seus dias altamente produtivos. E mais do que isso, você fazer aquilo que tem que ser feito. Mesmo que se você acordar desanimado, cansado, você vai ter ferramentas práticas para você tornar os seus dias extremamente produtivos. Vamos lá agora para o módulo 4. O módulo 4 a gente fecha com chave de ouro. É aqui que você vai ter acesso ao plano de ação, à prova de falhas. Então aqui é um mapa completo para você não se perder no caminho e que você possa usar todos os seus meses e também todos os seus próximos anos, independente do que você está fazendo. A sua meta, o seu objetivo pode ser a nível pessoal, pode ser a nível profissional, pode ser nos seus estudos. O nosso cérebro ele funciona exatamente da mesma forma. Então, com esse plano de ação, a prova de falhas, nós vamos conectar todos esses pontos e eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados incríveis. Vamos então resumir aqui. O programa Ano Extraordinário ele é um treinamento 100% online, com 4 módulos, todos os módulos em videoaulas. Você vai ter acesso ao seu plano de ação para você executar no seu próximo ano e você garantir que você consiga atingir todos os seus resultados. Você vai ter passo a passo, você vai ter ferramentas que é você pegar e aplicar para se conhecer melhor, para gerar uma mentalidade, para ter um planejamento eficaz e agir. Lembre-se, conhecimento é importante, mas você precisa somar ele também com a ação. Quando você soma conhecimento correto, que é isso que eu estou te entregando aqui, mais ação, que aí depende de você, é 50% para cada lado. 50% do sucesso do seu ano eu estou entregando para você agora, que é esse conhecimento que eu vou passar para você no programa Ano Extraordinário. Mas se você não executar, você não usar, você não inserir os outros 50%, que é ação, que depende só de você, se você fizer isso, você vai atingir resultados incríveis. E para a gente fechar, para essa aula não ficar muito grande, esse vídeo não ficar muito grande, eu criei uma condição super especial para os primeiros alunos. Felipe, por que é somente para os primeiros alunos? É para os primeiros 100 alunos que entrarem para o programa Ano Extraordinário. Por um simples motivo. Como a gente acabou de ver, a ação é 50% do sucesso na hora que você implementa o programa Ano Extraordinário. Então, quem não tem ação, quem não sabe que é importante agir no momento certo, talvez esse programa não seja para essa pessoa. Agora, quem for um dos 100 primeiros alunos, eu tenho certeza que são pessoas que estão comprometidas em agir em direção aos objetivos e metas que desejam alcançar. É por esse motivo, então, que eu criei essa condição super especial para os primeiros alunos. Felipe, como que eu garanto a minha vaga? Abaixo aqui do vídeo você vai encontrar ou um link ou mais informações sobre o programa avançado Ano Extraordinário. Mas é importante, essa condição especial é somente para os 100 primeiros alunos e você precisa desse programa para você começar o seu ano, para esses próximos 12 meses serem os melhores meses da sua vida. Um grande abraço e eu desejo para você muito sucesso.